partindo de pressupostos antropológicos, isto é, de considerações sobre o funcionamento do ser humano, e tendo em vista uma das suas obras, o Homo Credens, se Aristóteles falava de um Homo sapiens, por entender a racionalidade como um traço fundamental do homem, sei que esta é a sua visão, mas queria naturalmente que a explorasse. Podemos falar de um Homo Credens no sentido de que a crença faz parte da estrutura fundamental do ser humano. Sim, mas acho que não é necessário trabalharmos agora aqui uma aula de fé e teologia para explorar estas questões antropológicas. Aliás, quem ler, enfim, com alguma atenção, que é um texto relativamente exigente, o texto que o professor João César das Neves escreveu aí nesse livro, explica muito bem precisamente essa estrutura crente de todo o ser humano, seja cristão ou não, a vários níveis do que significa crer, até chegar ao nível religioso, e aí, evidentemente, nem todos são crentes na perspectiva religiosa. Porque a fé, em rigor, assenta em dados do cotidiano de todos nós, que é a prática que temos mais básica de confiar ou não confiar, seja em que for ou em quem for. E, portanto, é um lugar bastante comum, mas não deixa de ser verdade por causa disso. Ou seja, a base humana de todo o acreditar é, essencialmente, a confiança. E nós sabemos em que medida sem confiança não vivemos. Aliás, em rigor, já quase sem confiança não nascemos. Portanto, logo desde o nascimento que a confiança é absolutamente essencial para o crescimento do bebé, para o seu entrosamento na existência, para o crescimento, etc. Uma confiança na qual nos vamos apercebendo da nossa dependência relativamente aos outros. E, portanto, desenvolver esse sentimento de dependência relativamente aos outros, que é um sentimento muito saudável, assim como o da confiança, evidentemente, e nós sabemos psicologicamente em que medida é patológico não confiar em ninguém, assim como talvez seja patológico ter a pretensão de não depender de ninguém, e, portanto, todo esse sentimento é um sentimento de maturidade humana progressiva, que, claro, pode ter, diríamos assim, o seu ponto alto na nossa confiança relativamente a Deus e também na nossa noção profunda de dependência relativamente a Deus. Mas, se o ponto alto, a que chamaríamos dimensão tipicamente religiosa do crer, ou teológica do crer, nos levaria a esse sentimento de confiança e, ao mesmo tempo, de dependência relativamente a Deus, é conveniente termos noção de que a confiança em Deus e a dependência relativamente a Deus nunca podem separar-se da confiança e da noção de dependência relativamente aos outros seres humanos. Porque não vivemos sozinhos, não apenas no crer, nós não vivemos sozinhos simplesmente enquanto humanos. A pretensão de ser sozinho no mundo é uma pretensão completamente ilusória e, além de mais, provavelmente até, diríamos, patológica, se imaginássemos poder viver assim. E, portanto, nesse sentido, eu diria que o trajeto que um cristão pode fazer desde a sua estrutura de confiança, ser capaz de confiar, ser capaz de reconhecer que não é um absoluto, que depende de alguém, até encaminhar isso para Deus, implicará sempre uma espécie de regresso para que a sua experiência de confiança e dependência seja aplicada nos humanos. Por acaso, hoje, no texto do Evangelho, chamou-me a atenção uma afirmação muito simples, na qual nunca tinha reparado, que é quando Jesus envia os discípulos e diz: chegai a uma casa e diz: a paz esteja convosco. E se houver nessa casa homens de paz, a minha paz ficará com eles. Se não, vem para trás. Ou seja, a questão da paz, da salvação e da fé em Deus e na salvação não é mágica nem automática. Depende profundamente do modo como nós, humanos, a vivemos. E, nesse sentido, acreditarmos uns nos outros, confiarmos uns nos outros, continua a ser a base fundamental da fé, mesmo do ponto de vista cristão.